Boa noite, meu amigão. Tudo bom, cara? Boa Tudo noite. bem, graças a Deus, e você? Tudo bem? Sejam bem também, graças a Deus. Meus amigos, sejam todos bem-vindos. Estamos online. Cara, Oi? o Reinaldo pôs comentário aqui pra gente, chegando. A Ivete, a Beth. O Clóvis está nos dando boa noite. E você, Carlos, tudo bem? Tá vendo bem? Tá bem, graças a Deus. Estamos todos bem, sim. Estamos prontos para participar hoje. Muito bom, ótimo. Tudo bem, Elka? Seja bem-vinda. Oi, Carla. Boa noite. Vamos esperar os nossos amigos chegarem. Isso. Os 5 Ok, minutos sem de pressa. sempre. Oi, Silvana, boa noite. Ô, a Elka tá dando boa noite para você, Carlos. Obrigado. Boa noite a todos aí. É. Boa noite, Aldo e Francisco. Ó, já estão com as garrafas de água. Muito bom. Que silencinho. Estão quietinhos. Vamos esperar os nossos amigos entrarem e aí a gente já começa. Hoje o tema é legal. Salários sobre grana. Isso é bom. E oi, Marine, seja bem-vinda, boa noite. Oi, Elka, o que que tem eu, André Gentil? O que que tem eu? Você consegue ver os comentários, Carlos, ou não? No celular eu não Não, sei não se dá para consigo. ver. Não consigo Ah, tá ver. bom. Então eu vou te falando se tiver alguma coisa diferente. Oi, Tá. Daiane, tudo bem? Seja bem-vinda. Boa noite. Oi, Joaquim, boa noite. Pode deixar, Reinaldo. A gente faz as vibrações para sua turma quando chega. O Carlos vai fazer para nós no final. Ah, verdade. Entendi, Anca. Ó, a Beth está falando que pena que você não consegue ler os comentários. Que foi a ex-professor dela, a Beth. Oi, Vera Quem é? Lúcia, seja bem-vinda, boa noite. A Beth foi Quem sua é, André? ex-aluna. Quem? A O nome Beth, dela? Ah, Beth. Beth. É, Beth. Oi, Cláudia, seja bem-vinda, Cláudia Carreira. Nossa, o povo tá Cláudia chegando. precisa voltar a trabalhar, dona Cláudia. Ih, não sabia. Dona Cláudia, Aleda Oliveira, seja bem-vinda. O professor Carlos lembrou, sabe os nomes de cor aí, cuidado aí, gente. É, o povo tá chegando nesse domingo. Acho que eu não esqueci de falar ninguém. Se eu esqueci, dá oi de novo. Ah, a Elka tá falando que você é top, Carlos.
Obrigado. A Cláudia diz que tá fazendo falta fazer trabalho sim, mas que ela está terminando a faculdade e ela volta. Legal, Oi, maravilha. Cleusa, seja bem-vinda. Oi, Cleusa, seja bem-vinda. Boa noite. É isso, Cláudia. Já falei que você ia voltar, então agora você volta, hein? Vamos começar então? 8h05, já deu tempo de todo mundo ir chegando. Né, Carlos? Ok. Eu vou começar Olha que aqui, fome depois não start na aí que eu volta eu te mando. chamo. Tá bom, na volta eu te chamo, tá bom? Quando eu terminar aqui a Tá. palestra. Fica aqui na sala. Boa noite, Ana. Tudo bem? Pessoal, o tema de hoje, né, é do Pão Nosso, na lição 5, e o tema chama salários. Mas antes, né, e para gente, né, para vocês que já estão acostumados, sabem como funciona, né, eu vou ler uma passagem, né, e depois a gente faz a prece e a gente entra no tema, tá bom? Qualquer problema, vocês vão me avisando aí nos comentários que eu vou lendo, né? E aí eu vou vendo se tá tudo certo ou não. Tá bom? Boa noite, Rogério, Bernadette, sejam todos bem-vindos. Então vamos lá. Esse texto aqui é uma. Eu acho que a gente poderia dizer que é uma poesia, né? Ou um, né? Acho que é mais poesia mesmo. Chama Ambição Desregrada, de Cornélio Pires. Recebi a sua carta, meu caro amigo Silvestre. Você faz uma consulta em grave questão terrestre. Você deseja saber o que ocorre aos que se vão para a vida além da morte em desregrada ambição. O amigo não desconhece ambição de fazer bem, anseio de ser melhor, não fazem mal a ninguém. Mas a febre do egoísmo, de quem quer mais e mais, sem precisão ou proveito, arrasa as forças mentais. Neste caso, a pessoa larga o corpo, exige e erra, de ilusão para ilusão, perambulando na terra. Você recorda o Nheca? Você recorda o Nhoneca, que arruinou muita viúva, desencarnado é um mendigo, mas pensa que é manda-chuva. Depois de morto, o João Panca, que só queria dinheiro, é vigia de um tesouro que enterrou no galinheiro. Nicão despojava os órfãos, fosse a cara de quem fosse. Morreu, mas anda chumbado ao sítio do Rio Doce. Depois de deixar o corpo, a sovina Dona Bela é vista à porta dos bancos e diz que os bancos são dela. Finou-se a falar em ouro o nosso nhonhô da mata. Ele agora cata pedras, achando que ajunta prata. Passeando bem dos cegos, desencarnou o mano Lande. Pelo remorso é um fantasma assombrando a roça grande. Tomou muita terra alheia em Oxico do Lavejão. Desencarnado, ele chama em 7 palmas de chão. Desencarnado, ele clama em 7 palmas de chão. Morreu louco de avareza o esperto Quinquim de Souza. Tendo acordado na tumba, quer vender a própria louça. Guarde a certeza, meu caro, na trilha da criatura, ambição mais ambição, a soma é sempre loucura. Louva a paz do necessário, que o trabalho nos consente. Tudo aquilo que é demais é desarranjo na mente. Você, mais cedo ou mais tarde, tal comigo se deu, ressurgirá no outro mundo, sozinho como nasceu. Isso é do livro Retratos da Vida, né, no capítulo 14. E fala sobre a ambição, né, que prova tantas coisas, que faz tantas coisas a gente errar. E é isso que é o tema um pouquinho de hoje, eu queria só trazer
esse texto para nos fazer meditar um pouco, fazer a gente pensar e nos preparar para essa oração, né? Então vamos fechando os nossos olhos, tentando deixar os problemas longe aqui um pouquinho, para refletirmos sobre nós mesmos, ligando a nossa mente aos nossos mentores, aos nossos guias, e aproveitando hoje esses minutos que conversamos para estar próximo do mais alto. E com a bênção deles e com o pedido de permissão, iniciamos mais um Evangelho no lar de todos nós. Que assim seja. Então vamos lá? Vamos falar sobre o tema de hoje? Deixa eu ver quem chegou enquanto eu estava lendo. Chegou a Márcia. Boa noite. Tudo bem, Márcia? Seja bem-vinda. Gente, o que é o tema de hoje? O tema de hoje do Pão Nosso, Salários, é o comentário do Emmanuel sobre um livro, né, sobre uma frase que Jesus falou para os soldados romanos. E contentai-vos com o vosso soldo. É uma é um resumo, né, de uma conversa que estava acontecendo entre Jesus e os soldados, onde os soldados pedem a Jesus conselhos, né? E que Jesus dá de conselho? Que eles não se corrompam, que eles não martirizem as pessoas, que eles não judiem, e que no final das contas, que eles se contentassem com o próprio salário. Esse foi o ensinamento de Jesus. E o que isso serve para a gente? E por que ele falou isso para soldados e não falou isso para, talvez, para um panificador, por uma pessoa que trabalha com as mãos, por um marceneiro? Por que é especial a gente tem essa lição com os soldados? Isso foi a primeira coisa que eu queria pensar com vocês antes de a gente ir mais a fundo, né? Tem um pouco aqui das oportunidades, né? Os soldados, para serem bons soldados, precisavam seguir ordens que nem sempre eles estavam afim, que nem sempre eles acreditavam, né? Isso é muito parecido com a gente nos nossos trabalhos do dia a dia. Também é muito parecido as oportunidades que todo mundo tem de se corromper em busca de mais dinheiro. Então, quando a gente está olhando o soldado, qualquer trabalhador que esteja numa posição de seguir um líder, de seguir um chefe, de seguir um comandante, pode ler a frase. Então, a maioria de nós, quando estamos na posição de sermos liderados, temos de pensar um pouco e seguir esse conselho de Jesus. É não se corromper, é entender o que a vida nos traz. E Emmanuel vai decorrer sobre isso durante todo o ensinamento de hoje, e aí a gente vai conseguir ver, né? Que muitas vezes a gente mistura o conceito da ambição, que é querer melhorar de vida, melhorar moralmente também pode ser através da ambição, e começa a perceber que tem um quê de ganância. Porque a gente, às vezes, é levado a acreditar que dinheiro traz paz e felicidade. Mas se você está numa cadeia de comando, subir nessa cadeia de comando vai te trazer mais dinheiro? Com certeza. Mas vai te trazer mais paz? Ah, isso não vai. Porque a cada vez que você progride, mais dificuldade você vai ter, mais enfrentamentos você vai ter, e mais pressões para não fazer o certo você vai receber. Então, boa noite, Marissônia. Boa noite, Ana.
Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente está conversando aqui sobre salário, né? E repara que não é que aqui fica meio separado um pouco, né, daquele negócio do, do artesão, do empreendedor, fica um pouco separado. É um pouco mais voltado para aquele trabalho que você segue as ordens e que nem sempre essas ordens são as mais justas. Por isso, o soldado como exemplo. Mas ele usa esse exemplo e o Emmanuel vai conversando com a gente, né? Vai falando assim. A resposta de João Batista aos soldados que lhe rogavam esclarecimento é modelo de concisão e bom senso. Muita gente se perde através de inexplicáveis labirintos em virtude de compreensão deficiente acerca dos problemas de remuneração na vida comum. Operários existem que reclamam salários devidos a ministro, sem cogitarem das grandes responsabilidades que não raro convertem os administradores do mundo em vítimas de inquietação e de insônia, quando não seja mártir de representações e banquetes. Opa, aqui começa a ver esse lado, né? A gente às vezes quer tanto uma coisa, a gente quer receber como ministro, aqui ele usa o termo ministro, mas como os chefes, os presidentes, os CIOs das empresas, os CEOs, a gente quer receber como se fosse um super mega diretor de empresa e não percebe que ao fazer isso, ao ir para esse caminho, vem junto as responsabilidades e as dificuldades. Então, Emmanuel continua. Há homens cultos que vendem a paz do lar em troca da dilatação de vencimentos. Gente, quem nunca, né? Ou seja, você vai lá, estuda bastante e tal, aí sobe num cargo de chefia ou sobe num cargo que tem mais responsabilidade, acabou a paz. O que a gente trocou? Trocou a nossa paz por mais rendimento, por mais salário. Então, o que Jesus falou naquela época, né, é para você saber realmente e pensar muito bem se a sua ambição não está virando ganância, se você está percebendo, né, como a leitura que eu fiz inicial do Cornélio Pires, se a gente não está pondo o nosso coração onde está o nosso principal interesse na vida no lugar errado. Inúmeras pessoas seguem da mocidade à velhice do corpo, ansiosas e descrentes, enfermas e aflitas por não se conformarem com os ordenados mensais que as circunstâncias do caminho humano lhe assinalam, dentro dos imperscrutáveis desígnios divinos. Então tem muita gente, e quem não conhece gente, que passa a vida reclamando de quanto recebe, sem perceber que o que isso lhe traz. Então, gente, que estão aqui comigo, né? A gente está falando sobre, né, ambição, ganância e entender os desígnios de Deus, qual deve ser o nosso papel na vida. Não adianta que tem muita gente, né, que a gente, por mais que se esforce, a gente não vai conseguir sair. Tem condições de vida, tem condições da nossa programação espiritual que não nos permite sair de uma condição financeira, justamente porque nós pedimos essas condições para aprendermos. Então, o que ele está nos falando aqui? Nos contentai e contentai-vos com o vosso soldo. Então, gente, o Rogério aqui está falando, sim, sou assim. Ô, Rogério, depois você dá mais
detalhes aí, que eu não entendo, eu não sei qual parte que você falou isso, hein? Mas o que eu estou querendo dizer aqui para vocês, gente, a gente tem que se preocupar, né? Entender também qual que é o planejamento da nossa vida. Se o nosso planejamento, né, é para uma vida onde o foco está em outro canto que não o dinheiro, a gente tem de entender isso. Não é por demasia de remuneração que a criatura se integrará nos quadros divinos. O que quer dizer isso? Que não é por ganhar alto salário você não vai para o céu. Não vai mudar o que você é porque você ganha um bom salário. O que vai mudar é a sua responsabilidade. E aqui o Emmanuel continua: se um homem permanece consciente quanto aos deveres que lhe competem, quanto mais altamente pago, estará mais intranquilo. Aí eu posso falar com cátedra. Né? Quanto mais a gente sobe, mais difícil é. E se você é responsável, menos você dorme. Porque você acaba querendo se preocupar e se resolver problemas quando maiores, né? Você está com mais experiência, recebendo mais, você é cobrado por mais. Então, desde muito esclarece a filosofia popular que para a grande nau surgirá grande tormenta. Contentar-se cada servidor com próprio salário é prova de elevada compreensão ante a justiça do Todo-Poderoso. Opa, aqui tem mais uma coisa para a gente refletir. Então, quando a gente está falando de salário, né? Então, quando eu aceito a posição que eu estou, o salário que eu estou, não é acomodação, é compreensão da posição. Eu estou tendo uma prova elevada de compreensão ante a justiça do Todo-Poderoso. Então, todo o ensinamento aqui do Emmanuel nos leva a compreender a justiça de Deus e para que a gente entenda que o caminho que nós seguimos exige que a gente esteja em determinado nível. Então, o Reinaldo está falando aqui: salário mais alto, maior é a responsabilidade. Isso aí. Só que essa responsabilidade traz intranquilidade muitas vezes, se você não está na melhor zona de conforto. E quanto mais você sobe, mais difícil é você estar na zona de conforto. E quando você não está na zona de conforto, outras áreas da sua vida sofrem. E é aí que fala, você tem um pouco mais de salário e tem um pouco menos de tempo para sua família. Tem um pouco menos de tempo para você fazer a sua reforma íntima. Então, quando nós estamos planejando a nossa vida, planejando a nossa reencarnação, a gente concordou em estar no nível onde fosse maximizado, ou seja, fosse a melhor oportunidade de nós evoluirmos, mas não evoluirmos na questão financeira, evoluirmos na questão moral, no nosso autoconhecimento, nas nossas dificuldades, em ajustar-nos com os nossos devedores. E quando eu começo a compreender isso, a gente começa a valorizar a justiça divina. Então, quando a gente começar a analisar o pagamento da terra, a gente começa a agradecer a Deus. Porque senão a gente vai perceber rapidamente que nem disso a gente merecia. Vocês concordam comigo? Ou vocês acham que não? Ah, o Rogério disse que estava reclamando muito do salário. Fica tranquilo, tamo junto, Rogério. Essa lição tem nome aqui, tá escrito assim, para o André e para o Rogério, pelo visto, né? Mas todo mundo faz isso, gente, é um hábito. A gente achar que está mal pago, né? A gente achar que merece mais. Mas a gente esquece que Jesus, que Deus é infinitamente justo. A gente esquece porque a gente também não tem tanta fé assim. Então a gente precisa aprender a ter fé.
a confiar em Jesus, confiar no nosso Deus, de que nós estamos na melhor programação possível para o nosso estado. E agora eu vou chamar vocês de novo. O que a gente precisa para melhorar? De ambição. E aí tem uma coisa que a gente tem de entender, que ambição não é só para grana. Ambição é para melhorar de vida. É para nos melhorarmos. Então a gente tem de ter ambição para nos modificarmos. Não adianta. Aqui a lição é de compreensão. Compreender o estado financeiro que a gente está para entender o que a gente precisa aprender. Porque assim, aprendendo, a gente vai conseguir cumprir nosso papel aqui, que é ir rumo à perfeição. A Elka está falando. A Elka está falando aqui que cobrança é maior e sua paz terá menos. Com a sua família e sua vida, o tempo vai passando, é isso. Vocês sabem, assim, quem é um pouco da minha geração, ouviu muito Titãs e tem uma música que é Epitáfio, né? Que ele fala no final da vida que ele queria ter tido mais tempo com tudo. Ele cita um monte de coisa, menos que ele queria ter mais dinheiro, que ele tinha que ter trabalhado mais para ter mais dinheiro. Não, isso não entra na lista. E quem, né, já ouviu os médicos falando na UTI e tudo mais, ninguém lá fala que queria ter trabalhado mais, que teria ter ganhado mais dinheiro. Ninguém fala isso. O que as pessoas falam nesses ambientes é justamente o contrário nessas situações. Queria ter vivido mais, perdoado mais, sofrido, dado menos bola para os pequenos problemas da vida. Essa é a grande lição. A grande lição, gente, da vida, e que muitas vezes a gente traduz com umas coisas meio erradas, né? A gente traduz com aquele conceito de agradecer, agradecer e não entender nada. A gente tem de ser muito grato, sim. E isso não tem palavras sobre como temos de ser grato. Mas como tudo na doutrina, nós temos de raciocinar nossa gratidão, entender por que nós estamos naquela situação e sermos gratos conscientes. Porque a vida, se vocês separarem, a vida vai nos levando, as nossas decisões vai nos levando para os aprendizados que a gente precisa. E um dos aprendizados que todos nós hoje precisamos é nos contentarmos. Para que nossa ambição esteja no lugar certo. Que nós ambicionemos sermos pessoas melhores. Porque remuneração não leva ninguém aos céus. Ou alguém achou que leva? Não, né? Mas a gente acha que dinheiro traz paz. Então a gente se mata para subir numa empresa, né? Não é não fazer o trabalho direito, hein, gente? Não confunda. Não é relaxado, não é nada disso. Mas ganancioso, vocês percebem a diferença, né? Quando eu começo a maltratar os meus colegas para aparecer mais, quando eu começo a querer ser chefe sem ter condições, aí eu viro chefe e quero subir para gerente, de gerente eu quero ser diretor, aí eu chego lá e descubro que eu vou, apesar de ter mais dinheiro, eu não tenho tempo para nada. Ou que eu não consigo mais aproveitar o meu tempo porque eu estou intranquilo. Então, gente, eu queria que todos vocês, né, nesses minutos aqui que a gente está conversando, parasse um minuto para refletir e expandisse o conceito aqui do salário, né? Que coisas que a vida está nos colocando, que a gente tem de se contentar, para a gente não perder foco no que é o importante. Então a gente tem que tomar cuidado, que nem o Cornélio Pires estava escrevendo, para a gente não ter uma ambição desregrada. Porque aí a gente vai se perder. E o que é a crise que nosso mundo está vivendo agora? Né? Guerras, situações financeiras. É tudo a ambição desregrada, é tudo ganância, gente. A origem é tudo isso. E a origem vem disso é egoísmo, é quando eu quero mais do que eu quero que o meu coleguinha tenha.
Eu quero fazer vocês refletirem um pouquinho antes de eu ler mais uma historinha legal para a gente que vai nos encerrar. Vocês já compraram? Eu vou usar um exemplo de carro, mas vale para carro, vale para casa, vale para roupa, vale para um sapato. Quando vocês compraram o primeiro bem que vocês desejaram, foi uma emoção enorme, não foi? Todo mundo teve. Para quem já comprou carro, o primeiro carro foi maravilhoso, é uma emoção sem tamanho. Mas e o segundo carro? Foi a mesma emoção? E o terceiro carro? E o quarto carro? E o cinco? E o quinto carro? Não é, né? Acaba entrando na banalidade. Dinheiro é assim, gente. Tudo que não satisfaz de verdade a nossa alma começa, né, a perder valor rapidamente. A gente olha, nossa, queria demais isso, tem, e já parte para o próximo. A gente entra numa corrida de cada vez ter mais, ter mais, ter mais e nunca está satisfeito. Porque nossa mente, a nossa ambição começa a querer a próxima coisa, próxima coisa. Isso é completamente diferente quando a gente ambiciona fazer a caridade, amar o próximo. Porque não tem fim e a emoção continua. Você continua se sentindo em paz ajudando o próximo. E você sempre vai estar em paz, porque são almas que você está tocando. Então, quando você faz o bem e começa a fazer o bem em sequência, a emoção continua. Você continua se sentindo bem, cada vez aprendendo a fazer mais o bem. A escada é diferente. É diferente de quando você começa a comprar coisas. Quando, por exemplo, alguma pessoa está viciada em compras, ela sabe do que eu estou falando. Você compra uma coisa, puxa, que emoção, mas passa 10 segundos depois, já passou. Tem de comprar de novo. Então, quando a gente está falando das coisas terrenas, a gente está falando das coisas temporárias, que passam muito rápido. Quando a gente está falando das coisas que tocam o coração, que cuidam e preparam a nossa alma para o futuro, elas perduram. Entendem? É aquele negócio que uma mãe sempre fala, né? Nossa, amei tanto o meu primeiro filho, nunca imaginei que tivesse mais espaço para amar. Mas chega o segundo filho, ela ama igual o primeiro, então acaba acontecendo que o amor se multiplicou e ela tinha mais amor para dar. Então, quando a gente está se contentando, né, com as coisas desse mundo, no limite do que precisamos, né, e do que Deus nos concedeu, a gente começa a ter tempo para se preocupar com as coisas que são do céu. A gente começa a ter tempo para nós, para o nosso interior. E aí, sabe o que acaba acontecendo, gente? Você começa a trabalhar, começa a se dedicar por amor e não por ganância. E quando você faz isso, você está imitando Jesus, você está se tornando um servidor. E aí você pode ter certeza que tudo na tua vida melhora, inclusive a sua remuneração. Porque você mudou de estágio, agora você está apto a conseguir trabalhar em níveis mais altos e mais difíceis. Reparou? Né? Não é, né? Quando a gente está só desejando o salário e não se preocupando com o que a gente vai fazer, a gente não chega lá. E se chegar, chega sem estar preparado. Já no outro jeito, quando a gente começa a servir por amor e tudo mais, nós somos levados a outras posições porque lá poderemos produzir mais. É diferente. E com isso, meus amigos, enquanto a gente está refletindo aqui, eu queria ler mais um textinho para vocês, para nós, na verdade, refletirmos. E agora, também é em formato diverso, mas é do Casimiro Cunha. São recados. E depois eu já vou chamar o nosso professor Carlos.
Recados. Evite em qualquer lugar o gesto escuro ou violento. Mais vale simples cautela que o nobre arrependimento. Aceita a lição terrestre de alma simples, calma e boa. Se não perdoas ao mundo, busca com teus valores cristãos. O destino faz parentes, a bondade faz irmãos. Por golpes de mau amigo, por injúrias de um vizinho, não altere teus projetos, não perturbes teu caminho. Tudo vai bem se o trabalho, força é de tua escolta. Não te esqueças que o minuto é bênção que nunca volta. Onde estiveres, educa com bondade natural. A ignorância do bem é causa de todo o mal. Diminui as ambições e terá poucos pesares. Será tanto mais feliz quanto menos desejares. Aqui está a grande lição, né? Vou ler de novo. Diminua as ambições e terás poucos pesares. Serás tanto mais feliz quanto menos desejares. Quem simplesmente obedece ganha a paga transitória. Quem faz além do dever recebe a láurea de glória. Rende culto à gentileza, sempre viva, mais extensa. Um pequenino favor traz ouvido à grande ofensa. Nunca te afaste do bem, que é base da lei divina. O desejo é sempre nosso, mas Deus é quem determina. Casimiro Cunha. Muito obrigado, meus amigos. Uma boa noite. Vamos ouvir agora nosso professor. Oi, Carlos. Seja bem-vindo de volta. Obrigado. A linda mensagem. Muito importante. Opa. E o mais importante de tudo é o que você falou, né? Nós devemos exatamente correr atrás das coisas que nós queremos. Só que tem que ser no tempo certo, né? Quando você está preparado para receber, é muito melhor do que você correr atrás que você não está preparado, né? Então, essa é a mensagem maravilhosa do salário, porque isso é comum quando a gente é mais novo, né? Se alguém lá na outra empresa dá 500 pau a mais para nós, nós queremos mudar de lugar rapidamente para poder alcançar. E o foco da mensagem de hoje é exatamente isso, a sua vida, né? O valor da sua vida, o valor do momento, né? O momento é o mais importante de tudo. Cada vez que vai acontecendo, e nosso Pai está sempre nos ajudando quando nós estamos a ter a tranquilidade necessária para alcançar aquilo que nós merecemos, ok? Então, todo mundo preparado com a aguinha aí, para que a gente possa fazer agora uma vibração bem gostosa, podendo receber todas as bênçãos do nosso Pai e Mestre Jesus, ok? Então, vamos pedir ao nosso Pai que nos ilumine, nos abençoe, trazendo todas as energias necessárias, para que possamos assim encher o nosso coração de muita paz, de muito amor, de muita energia, para que possamos assim vibrar, doar tudo o que for de bom aos nossos irmãos mais necessitados. Vibremos pela paz do nosso planeta Terra. Que todos os dirigentes de todos os países, quando tiver algum tipo de confronto com outro país, possa, através do diálogo, poder chegar a um consenso. Aos países em guerra, citando Rússia e Ucrânia, Israel e a faixa de Gaza, que o nosso Pai possa iluminar esses campos de batalha, enviando todas as suas energias de paz, de amor, aos nossos irmãos que desencarnam nesses campos de batalha, muita luz, muita paz, que possam ser resgatados aos campos da espiritualidade. Aos feridos possam ser curados, meu Pai, através dos médicos da terra, ajudados pelos médicos do espaço. Aqueles que fogem da guerra, meu Pai, possam encontrar mãos caridosas para recomeçar uma vida em outro país. Aos comandantes desses países, meu Pai, muita luz, muita paz, pois vão necessitar para o futuro deles, meu Pai. Vibremos ao nosso Brasil, terra amada, terra do Evangelho.
Essa terra que nos recebeu com tanto amor e carinho nessa nossa encarnação, vibrando agora muita paz, muito amor ao nosso Brasil. Que o nosso Pai e Mestre Jesus possa fortalecer Ismael e todas as suas falanges, que eles possam assim ajudar, intuir, proteger todos os eleitos que foram, meu Pai, para poder trabalhar em prol do Brasil. Mas aquele Pai que trabalhar para si ou contra o Brasil, que vós possa iluminá-los, mas que eles não tenham força no sentido de atrapalhar a melhora do nosso Brasil. Abençoe todos os hospitais, casas santas, UTIs em isolamento, onde haja o leito de dor, que a sua luz se faça presente, iluminando a todos, curando todos que forem possíveis, acalmando as dores dos demais, mas principalmente fortalecendo para que eles não percam a fé em vós. Luz, paz, energia e proteção aos médicos, enfermeiros, pessoal de retaguarda, cientista, pessoal de laboratório, cuidadores, irmãos que trabalham em prol de todos os doentes. Muita paz àqueles que partem para o mundo espiritual. Muita energia para aqueles que os recebem, muita paz àqueles que perdem seus entes queridos. Muita luz, meu Pai, muita paz às delegacias, prisões e penitenciárias, iluminando e protegendo todos aqueles que trabalham nesses locais, meu Pai. Iluminando os lares deles e os familiares deles. Aos encarcerados, muita luz e muita paz. Que num átimo de segundo eles possam ver o mal que fez ao seu irmão, se perdoar, meu Pai, e cumprir da melhor forma possível as leis dos homens para voltar ao seio dos seus familiares. Muita luz, muita paz, muito amor à casa dos velhinhos, dos órfãos, irmãos que dormem pelas ruas, nos albergues, irmãos em provas, pais tão difíceis para eles, mas que a sua luz, o nosso amor possa fortalecê-lo para que eles possam assim cumprir com todas as suas provas. Muita luz, meu Pai, muita paz a todas as religiões, que os dirigentes de cada religião possam assim promulgar, meu Pai, esvaziar todas as energias necessárias do verdadeiro evangelho do nosso querido Mestre Jesus. O evangelho do amor, o evangelho do perdão, trazendo a todos eles a paz e a harmonia, meu Pai. Muita luz, muita paz, muito amor aos viciados no cigarro, nas bebidas, no sexo, meu Pai, e nas drogas. Que toda essa energia possa fortalecê-los, meu Pai, para que eles possam assim se desvincular de todos os vícios. Muita luz a todos os protetores espirituais que estão junto a esses nossos irmãos. Mas que a sua luz também alcance, meu Pai, aqueles que vendem as drogas, que comercializam as drogas, para que eles possam sair desses locais, meu Pai, antes que seja tarde demais para eles. Muita luz, muita paz a essa juventude, pois serão os pais e as mães do amanhã. Muita luz, meu Pai, muita energia ao vale das trevas dos suicidas e dos umbrais. Que as suas falanges possam recolher todos os nossos irmãos que estão preparados para as câmaras de refazimento. Mas aqueles ainda, meu Pai, que permanecem na raiva, no ódio, na vingança, que a sua luz permaneça sobre eles, meu Pai, para que possam ser resgatados antes que seja tarde demais para eles. Oh, meu Pai, muita luz, muita paz, muito amor aos nossos irmãos, amigos, familiares, fortalecendo cada vez mais no caminho do amor, da caridade, meu Pai. Que vós possa iluminar, meu Pai, todos os lares do planeta Terra, desde uma choupana até o máximo de um palácio, meu Pai. Fortalecendo esse laço de família, Pai querido. Lares em desarmonia, sem emprego, com doenças, com desavenças, sem alimento. Irmãos em provas também, meu Pai.
que todas as nossas energias sejam canalizadas para eles, para que eles possam, nesse momento, se fortalecer e assim cumprir com todas as suas provas, retornando às suas vidas naturais, normais. Que as falanges de Bezerra de Menezes, meu Pai, possam iluminar os nossos lares, trazendo a paz, a harmonia aos nossos familiares. Que eles possam, assim, meu Pai, iluminar todos os nossos irmãos adoentados. Neste momento, meu Pai, a doença da matéria, a doença do espírito, alcançando a todos aqueles, meu Pai, hoje necessitados dessas curas, iluminando, abençoando e fortalecendo todos eles. Que a corrente Bezerra de Menezes possa também fluidificar todos esses copos, meu Pai, e recipientes que têm água agora, trazendo a saúde para cada um de nós. E que vós possa, assim, Pai querido, nos fortalecer cada vez mais nesse nosso pequeno trabalho que fazemos todas as noites de domingo, meu Pai, nos fortalecendo nesse caminho do amor, da caridade, do aprendizado, para que possamos, assim, a cada passo, tornar-nos cada vez mais fortes, meu Pai, e caminhar à sua luz. Que assim seja, Pai querido. Que a sua luz possa também alcançar todos os nossos irmãos que se encontram nas caixas, meu Pai, de vibrações da nossa casa espiritual. Que vós possa iluminar a nossa casa e todos os trabalhadores. Que vós possa abençoar o André e todos os nossos irmãos que se encontram nessa live. Que assim seja, meu Pai, graças a Deus. Muito obrigado pela excelente vibração, meu querido. Vamos encerrar então por hoje, com esse clima tão gostoso que a gente ficou. Que as bênçãos caiam por todos vocês essa semana e nos vemos na segunda e na quarta, lá no plano maior, hein? Beijão Se para Deus todos. quiser. Beijão para todo mundo também. Obrigado, André.